Boa noite! Boa noite. Então, eu queria que você só se apresentasse rapidamente, o pessoal saber quem você é, o teu nome, etc. E daí depois a gente começa, né, com a entrevista. Então, eu me chamo Daiane Lazarete. Eu sou formada no Brasil em administração de empresas, com ênfase em gestão de negócios. No Brasil, eu trabalhava como assistente de gerente. Eu era basicamente gerente de conta pessoa física no Banco Itaú. E como todos os brasileiros, enfim, eu e meu marido viemos para a Itália para fazer o reconhecimento da cidadania italiana. E estamos aqui, vão fazer 3 anos agora em dezembro. Nós chegamos em dezembro de 2019 na Itália. Ok, são 3 anos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você veio para fazer a cidadania e decidiu ficar ou você já estava querendo ficar aqui na Itália? Então, a gente veio para fazer a cidadania e fazer um teste assim de um ano para ver questão de adaptação, questão se a gente conseguiria emprego e toda essa parte, né? Para começar uma vida aqui. Mas Perigoso fazer um teste na Itália. Mas nós tínhamos um planejamento, né? Nós estávamos planejando já desde 2016, essa questão, toda a questão de documentação, porque eu fiz a minha cidadania através da minha família e ele fez através da dele. Então, nós já estávamos nos planejando já há um certo tempo, assim, para essa mudança, né? Então tá bom. Antes de a gente começar a falar sobre trabalho, que é o tema que interessa a todo mundo, mas eu acho que interessa também para todo mundo saber os desafios da mudança, né? No teu primeiro ano, quais foram os teus principais desafios, assim, para contar pro pessoal? Sim, então, nós chegamos em 2019. Meu marido fez a cidadania dele, ele tinha assessoria. A ideia era ele fazer primeiro, até porque a minha documentação faltou uma parte para concluir ela. Ele finalizou a parte dele e logo depois ele já conseguiu o trabalho. Então, digamos, foi o início assim, foi um pouquinho mais rápido para ele na questão de trabalho. Ele conseguiu trabalho em que área, só para eu É ficar metal. sabendo? Ok. Isso. Porém, o meu caso é bem diferente, porque a minha documentação não ficou pronta, enfim. Ficaria pronta em fevereiro, março de 2020, mas aí ocorreu um problema pessoal com a gente, enfim, uma ação judicial que nós não sabíamos. Então, todo o planejamento financeiro que nós tínhamos para fazer a minha parte da minha cidadania italiana, acabou que a gente teve que arcar com custas que não estavam planejadas. Então, o nosso primeiro ano, assim, foi terrível. O mundo caiu sobre a nossa cabeça no primeiro ano. Tudo que tinha de ruim para acontecer naquele ano aconteceu. Eu tive que voltar para o Brasil. Voltei Nossa. meses para resolver essa situação que não tinha como saber, nos pegou de surpresa, né? Então foi muito complicado, foi bem difícil. Nesse meio tempo ele ficou aqui trabalhando, porém o primeiro desafio foi encontrar casa aqui. É muito difícil, é muito complicado, a gente não conta com isso, né? A gente conta com a questão da língua, com a cultura, com tudo isso, mas não conta com essa questão da casa, residência e toda essa parte, né? Verdade. E obrigada por dizer, porque daí o pessoal fica ligado. E qual é a tua área? Onde você está localizada na Itália? Na região de Milão, na região da Lombardia, né? Minha cidade é 15 quilômetros de Milão. A minha vizinha aqui. A gente poderia É, ter feito a live, né? Já que a gente não tá em lockdown junto. estamos. Então tá, então o primeiro ano, gente, você já viu que começou bem, né? Teve muitos desafios pessoais, além de também, imagino, burocráticos, né? Que tem, É, envolve a cidadania, envolve conseguir casa. Perfeito. E no segundo ano, acho que chegou a pandemia, né? Você chegou é. em 2009? Quando eu voltei para a Itália, então, que a situação ficou, digamos, um pouquinho mais estável no Brasil,
Eu voltei para a Itália em agosto, aí eu dei entrada na minha cidadania. Como nós tínhamos a reserva para fazer a minha cidadania com assessoria e nós tivemos que utilizar esse dinheiro para resolver a questão no Brasil, eu fiz por conta. Então, eu fiz tudo sozinha. Então, a minha cidadania demorou 8 meses para ficar pronta. Eu ia quase todo dia no Comune, né? Porque, enfim, é muito burocrático aqui na Itália. Eu já conhecia a língua italiana, pelos meus pais falarem em dialeto italiano, então eu conhecia, mas a gente não se prepara tanto para o dia a dia aqui na Itália, na questão da língua, né? A gente pensa em vir para cá, mas o meu primeiro desafio foi a questão da residência, depois é a língua e depois a gente entra na parte do trabalho, né? Sim, Mas, sim. então a minha cidadania ficou pronta em fevereiro. Ficou pronta na sexta-feira, na segunda-feira veio o lockdown. Aí parou tudo, né? Então, assim, o desafio para você foi muito grande, né? Porque além de questões pessoais, você vê, tipo assim, a É, pandemia. Imagina, gente, quando nós né? Você estávamos chegou, nos erguendo, vinha uma paulada e derrubava de novo, mas estamos mas aqui. você tá aqui para contar notícia boa. Então, assim, imprevistos acontecem. Vocês viram que ela tá contando aqui que ela planejou, né? Que ela se preparou com o marido dela, teve imprevisto, imprevistos existem, né? E mesmo assim, né, quando a gente já planeja, a gente modifica, tipo, eu não vou pagar assessoria, vou fazer sozinho, né? A gente dá um jeito aí. Então me conta aí já quais foram, quando é que você começou a procurar trabalho? Então, quando eu fiz o permesso de soggiorno, então, porque estava demorando, né, para ficar pronta a minha cidadania, eu fui trabalhar, enfim, eu fui ajudar uma brasileira aqui, que ela tem 4 filhos, e eu ia buscar, levar eles para a escola, pegava eles na casa deles e levava até a escola. Eram duas escolas diferentes, então eu saía de casa de manhã, eu fazia em média 24 quilômetros por dia, assim, mais ou menos de bicicleta, né? Eu peguei Uau, sol, neve, tudo, geada, tudo que tu possa imaginar. Eu comecei assim, né? Porque eu vi uma oportunidade, né? Eu ganhava pouquinho, era assim, basicamente, não dava quase nem para pagar as contas da casa. Mas foi um modo que eu achei, né, de fazer alguma coisa até que eu esperasse a cidadania em si. Eu já tinha o permesso de soggiorno. E aí eu comecei, eu recebi a cartinha do Soggiorno, eu fui na minha comune. Na verdade, em todos os comunes tem uma assistência ao estrangeiro. E aqui na minha comune tem esse escritório, assim, que é assistência ao estrangeiro, se tu tá passando alguma necessidade, ou até mesmo eles te ajudam a procurar trabalho. Eu fui com o meu currículo era o meu modelo de currículo em português, porém traduzido, que a minha professora ok. me ajudou a traduzir ele. Eu fui muito bem recebida. Ela, enfim, montou um novo currículo, assim, né? Mais ou menos. Queria entender a minha vida, enfim, minha vida de trabalho, né? E eu expliquei tudo para ela, ela tomou nota, tudo, para ver se ela tinha alguma vaga que se encaixasse. Mas eu tinha na minha cabeça um objetivo que eu queria trabalhar, mas eu aceitaria qualquer coisa, né? Porque tu acha que tu é estrangeiro, tu tem que aceitar qualquer coisa. É assim a cabeça, a mentalidade. Depois eu fui entender que não é bem assim, né? Mas a gente precisa estudar um pouquinho para poder entender isso depois, né? Tem que passar na pele, assim, a situação. Exatamente. E esse foi o tema, para quem não estava na Masterclass ontem, assista, a gente deixou gravado, esse foi o tema da Masterclass ontem. A gente não está começando do zero, porque a nossa primeira barreira, né? Tem as barreiras burocráticas que você falou, mas a nossa primeira barreira é mental.
Uhum. A gente acha, a gente até que tem uma ideia daquilo que a gente gostaria de fazer, mas a gente tem medo, a gente acha que não é pra gente. E me fala um pouco, deu certo esse orientamento? O que foi? Não, porque eu, que nem eu falei, eu tinha um objetivo, né? Que era atuar na área administrativa e em banco. Porém, eu disse para ela, mas também se tiver alguma outra oportunidade, eu aceito qualquer coisa. Eu falei assim, né? E ela me disse assim: cuidado, porque é muito mais difícil tu conseguir, tu voltar para tua área. Tu aceita, por exemplo, digamos, eu não sou vendedora, mas né, você aceita um cargo de vendedora e depois para te voltar para a área administrativa ou até para ir para a área de banco é muito mais difícil do que tu esperar um pouquinho e conseguir na tua área. Às vezes a gente fica afobado querendo trabalhar. Claro, né? É muito difícil quem chega aqui, tem a questão da conversão da moeda, tem tudo isso, é muito complicado, mas às vezes se tu quer realmente trabalhar na tua área, tu tem que ter um pouco de paciência também para esperar e para te conseguir o emprego certo, né? Porque Meu senão Deus. É, cai. eu ainda tô feliz porque ela ainda deu um conselho bom, porque assim, não é que eu queira dizer assim, mas assim, aquilo que geralmente eles falam, eles desencorajam muitos estrangeiros. Pelo Sim, menos essa daí, amém, fiquei feliz por isso. Ela pelo menos falou, ó, tem um pouco de paciência, quem sabe você chega lá, né? Então sim. assim, poxa, já, Mas espera, ela me disse, mas eu tô, né, esperando até hoje. entendi. Entendi. Então acabou que não deu certo. Ela deu um bom conselho, mas não evoluiu a É, porque coisa. ela me pediu para eu enviar para ela um currículo europeu, modelo europeu, e enviar com foto, porque o meu currículo já tinha foto. Porque no Brasil, né, a gente não coloca, e eu não tinha colocado foto. É, o currículo europeu, daí a pessoa já dá um ataque no coração. Em alguns casos sim, em alguns casos não. Eu não vou falar sobre isso aqui. Vai lá no meu blog, que daí eu falo quais são os casos que você pode utilizar o currículo europeu. Mas Então, muitas vezes eles também aconselham errado nesse sentido. Eles usam o currículo europeu, mas esse é a última opção e não a primeira. é como ela me pediu para enviar o modelo europeu, eu cheguei em casa e encaminhei para ela, enfim, mas não deu certo. Não deu certo. Ok, e você passou quanto tempo procurando emprego? 1 ano e 4 meses. Você esperou mesmo, né? A falou para você esperar, você esperou. É, Então, aí assim, depois que ficou pronta, então, minha cidadania, enfim, veio a pandemia. Aí, nesse meio tempo ali, acho que foi em maio, não, já comecei a enviar currículo, né? Já enviava o meu currículo nas agências de trabalho aqui, enviava online, enfim. Tinha dias que eu enviava 20, 30 currículos por dia, né? Então, 20 mas 30 currículos por 1 ano e 4 meses. Não vou nem fazer o cálculo porque eu não sou formada em não, matemática. imagina. Mas são muitos. E Acho que como aqui, não, essa menina de novo não quero. como aqui o foco também é entender que essa é a proposta da live hoje, é entender a tua história, mas também entender aquilo que você errou. Você conseguiria elencar ou falar dos teus principais erros que você cometeu nesse 1 ano e 4 meses? Porque currículo você vai enviando, né? Qual era o teu principal erro? Conta aí. O erro principal era o objetivo, que não estava claro. A questão da ligação, que né, eu vou explicar que eu perdi várias oportunidades na questão na primeira ligação, que eu não entendia que essa primeira ligação já era o modo do entrevistador te avaliar, né? Então, teve algumas oportunidades que depois que eu vou voltar um pouquinho, então. Ali em meados de maio, mais ou menos, como eu estava procurando desde janeiro e não tive retorno, nenhuma ligação, nada, eu contatei a Marcela, ela me enviou um e-book, eu li, reli aquele e-book, e como, enfim, questão de pandemia e eu não tinha o valor para investir no curso, eu li o e-book, reli, uh, eu troquei algumas coisas ali no meu currículo, fiz algumas alterações, algumas ideias, enfim.
Em meados de junho, mais ou menos, ali eu recebi umas ligações, porém eu perdia porque na minha cabeça eu achei que fosse como no Brasil, eles simplesmente faziam o teu contato, faziam o primeiro contato para marcar a entrevista. E aqui é um pouco diferente, eles já te ligam e já fazem o primeiro, tu já está sendo avaliado no primeiro contato, né? E aí eu não conseguia me expressar nesse primeiro contato, né? Eu não conseguia mostrar o que eu era ali, porque eu pensei, não, eu vou falar na entrevista, mas aí acabava que eu perdi essa oportunidade, né? Então, esse foi É. um erro muito grande. A E que questão depois do. vai falar sobre ele, né? Porque a gente já tô querendo encontrar, entregar o ouro, mas depois a gente vai falar sobre isso, né? A chave que virou na entrevista de emprego, que essa foi daquilo que a gente conversou, é aquilo que fez fez uma diferença maior no teu perfil, porque cada pessoa ela tem dificuldades diferentes das outras, né? Então cada pessoa tem, às vezes o insight é interno, às vezes é o currículo, às vezes é a entrevista de emprego, às vezes é a saída de telefone. Cada um tem o seu. Tem algum outro erro que você acha que também era um obstáculo Sim, para você? uma coisa que eu nunca pensei era em estudar o mercado que eu trabalhei, né? Por exemplo, as empresas que eu trabalhei, eu simplesmente traduzi e não e muda muita coisa aqui. Então, às vezes, uma palavra que eu colocava no currículo que eu fazia na minha antiga empresa que nem existia, ou se existia era uma outra área. Então, a pessoa que pegava meu currículo acabava não entendendo o que eu realmente fazia, qual que as coisas que eu tinha facilidade, enfim. E meu currículo acabou me levando para algumas vagas de vendedora. E eu não sou vendedora, né? Eu trabalhei em banco, então eu entendi a vida do cliente, a necessidade dele, para oferecer alguma coisa para ele que pudesse ajudar. E não, eu não fazia venda de qualquer coisa assim do nada, né? Primeiro tu teria que entender a vida financeira do cliente para poder oferecer alguma coisa. E isso me levou para alguns trabalhos como vendedora. E isso foi a pior coisa que aconteceu, porque eu esqueci completamente a profissional que eu era, o que eu fazia. Então, eu deletei completamente o meu passado, a minha vida profissional no Brasil, né? Eu comecei a viver aquilo e comecei a pensar, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E eu não conseguia descobrir o que eu tava fazendo, porque eu já tava naquele mundo, assim, então para mim já tava normal, né? Exatamente. E o que que aconteceu que tudo isso mudou? Então, eu tentei de todas as formas e a minha última opção esse ano foi a Marcela. Eu disse, não, eu acabei trabalhando Olha, no olha a ali, responsabilidade, né? Da pessoa. Que medo. era vendas também, e não me adaptei, não consegui, né? Era muito complicado, enfim, não é o meu perfil, infelizmente não foi. E aí a minha última opção foi a Marcela. Eu disse, não, eu vou tentar, eu vou fazer, eu vou excluir, vou resetar, vou me resetar, vou excluir meu currículo e vou começar do zero. Então, aí eu fiz as aulas, o O curso, curso. 15 dias, eu acho. Em Porque quantos? 15 dias. Porque era uma coisa assim, leve de fazer. Não era uma coisa pesada, vou ter que fazer o currículo. Não, porque era uma coisa assim que eu queria mudar, eu queria entender para eu mudar, para ver onde que o que eu podia fazer para dar certo. Porque tudo que eu tinha feito não adiantou nada, né? Então, foi aí que eu comecei. Tudo que ela falava eu anotava, as dicas e os pontos. Aí tu começa a pensar assim, foi aí que eu errei, foi. Então, tudo aquilo, né? Eu cheguei a mudar o meu currículo, eu tirei que eu era formada, eu tirei várias coisas assim, porque eu pensei, deve ser por isso. Eu até fui aconselhada por uma brasileira a tirar a minha formação, porque ela disse: é muito difícil tu conseguir sendo formada aqui.
Mesmo o meu título ainda não fiz o reconhecimento dele, enfim, e não pensei se vou fazer ou não. Mas ela me disse, olha, tira que tu tem muito mais chances de conseguir alguma coisa, mas enfim, daquele jeito. Exatamente, mas assim, não é que ela não tinha uma intenção boa, mas uma coisa é aquilo é a axiologia, né? Uhum, Aquilo que eu acho, porque o que acontece? Toda vez que eu procuro emprego e que não dá certo, eu tenho que explicar porque não dá certo, porque é muito frustrante. Então você começa a fazer testes, como ela falou. Eu tirei a formação, aí eu acabei mudando de área, porque você não sabe porque que você sabe que não está dando certo, mas ninguém imagina que será que eu estou procurando da forma errada, é, né? Então a gente vai pedindo conselhos que às vezes não é aquele tão eficaz, mas somente para falar a tua área que é administração, ela não é reconhecida. Então o importante é que você saiba fazer. Você não tem como reconhecer a tua profissão porque não é uma profissão reconhecida. Então tá isso. bom. Então você decidiu, era a última, A minha você cartada. era a cartada final, daí você investiu no curso, Eu apoiei né? também, né, na Itália, eu disse, não, é a minha última opção, né, para mim seguir a minha carreira. Ou vai ser isso, ou, né, vamos ter que rever, porque não tem, né? Então, eu fiz o curso, E se que ele jogou, né? Não, me não ela fez o curso de qualquer jeito, porque não é que fazer o curso de qualquer jeito. Ela anotou tudo, ela modificou, e ali tem todo um percurso interno, porque primeiro a gente fala sobre o mercado de trabalho italiano, né? E começa a entender a mentalidade do selecionador. Depois tem a segunda parte que a gente fala o que você pode fazer aqui, que competências você tem, e depois a gente vai para toda a parte prática, currículo, caixa de apresentação, LinkedIn, etc. E teve uma coisa, desculpa, uma parte essa, né? é Porque a quando última parte. tu vai procurar emprego, tu já quer fazer o currículo, já quer entregar, né? Mas não é assim. Tem toda uma preparação primeiro, né? Exatamente. Todo mundo pensa, eu tenho que fazer currículo. Calma! Porque se você não saber quem vai ler o teu currículo, e se você não sabe qual é o teu objetivo profissional, Isso. não vai dar certo. É, E a Daiane, porque eu sempre, quando eu abro a turma, no primeiro dia, além de dar desconto, para as primeiras pessoas que se inscrevem no curso, vem uma hora de consultoria. Então a Daiane estava com tanta força, tanta fome, que ela foi uma das primeiras pessoas. Né? tem E daí a gente conta um pouco nessa essa consultoria, porque eu acho que ali também deu aquela virada que acabou fazendo a diferença. Então isso. conta aí. É, então eu fiz o curso e eu fiz, enfim, todos os exercícios ali, refleti. Porém, o meu objetivo ainda não estava claro, porque ainda faltava uma coisa, né? Faltava eu entender a questão que eu errei muito, que foi entender, fazer a comparação entre o que era o meu trabalho no Brasil e como é o trabalho aqui na Itália, né? Que é essa questão que muda bastante. Então, quando eu fiz a consultoria com a Marcela, foi essa questão, né, do objetivo de entender o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, e a questão da ligação também, que eu estava apavorada, porque como eu já tinha perdido algumas oportunidades, eu estava com medo de alguém me ligar e eu acabar perdendo de novo. Então, eu até falei um pouco com ela, assim, como eu me apresentava. Ela, não, tá muito superficial, né? Vamos aprofundar. Vamos entrar mais ali no detalhe para te conquistar o entrevistador. E Exatamente. Então a gente arrumou a parte de. Porque o que acontece? Depois que a pessoa fez o curso, é muito mais fácil arrumar. É tanto que a gente fez um encontro, né? Porque a uhum, pessoa já tem toda a base. Aí você me mostra e a gente só arruma aquilo que está faltando. Né? Então a gente falou sobre o objetivo profissional, vai que é tua, Tafarel. A gente falou sobre a diferença entre Itália e Brasil e também sobre primeiro, que a entrevista já começa na primeira ligação. isso. Naquela primeira ligação já é a entrevista de emprego. Uhum. Então a gente fez tipo uma simulação, perguntei algumas coisas, aí você respondeu. E o que aconteceu depois? Conta aí. Então, eu recebi uma ligação de uma. A propósito.
Uma agência, e aí enfim, eu deixei ela conduzir, mas eu percebi que ela estava esperando que eu, né, tomasse a iniciativa. Então aí eu já comecei a falar, ela já me pediu, quase eu nem deixei ela falar, né? Só eu que falei ali na primeira ligação. 20 minutos depois, 15, 20 minutos depois, ela me mandou uma mensagem pedindo se ela podia fazer uma videochamada para entender o meu perfil junto com o supervisor dela, o superior dela, para eles montarem o meu perfil na agência. E aí eles fizeram, enfim. No dia seguinte, ela me ligou pedindo se podia enviar o meu currículo para uma vaga. Ela enviou, mas era uma vaga para um mês só. Aí depois ela disse, no dia seguinte mesmo ela me ligou, disse que não tinha dado certo, mas que teria uma outra oportunidade que ela iria me enviar, né? Enviar meu currículo. Aí, na quinta-feira, já me marcaram a entrevista para sexta-feira. Eu fiz a entrevista com a minha responsável agora e o responsável regional. E 15 minutos depois da entrevista eu já tive o sim, né? Foi muito legal a entrevista, tudo. Foi quanto tempo depois da consultoria? 9 dias depois da consulta, Aí a gente diz assim, que milagre é esse, né? mensagem para Marcela. Marcela, consegui. Desculpe. Sim, ela mandou um textão. Imagina, ela passou 1 ano e 4 meses, né, procurando emprego na área, meio perdida na área, procurando emprego, né, meio perdida, onde que eu vou, etc. Depois ela fez o percurso do curso, que ela fez o curso em 15 dias. Eu acho que ela deu recorde. Não é que o curso é longo, tá, gente? O curso é 14 horas. Mas você não tem como fazer maratona, porque tem atividades para você estar fazendo, né? Inclusive, eu falo para você fazer, porque não é só a parte técnica, né? Como eu sempre falo, a gente também tem que cuidar da parte mental, de motivação. Por isso que as pessoas também, no final do curso, eles se tornam mais ousadas, porque ela faz todo um percurso de reconhecimento de quem eu sou, que habilidade eu tenho, e isso é fantástico, né? É. Então, assim, por isso que a gente não é, eu vou fazer o mais rápido possível, mas fazer no ritmo. Mas ela fez no ritmo que ela conseguiu, ela bateu o recorde 15 dias. Depois a gente marcou e depois de 9 dias ela recebeu um sim. E como Uhum. é que tá? Conta, há quanto tempo que você está trabalhando? Vai fazer um mês agora, dia 7 de julho. Conta aí como é que tá sendo, que eu quero saber. Estou muito feliz. Eu saio da empresa assim, não parece verdade, assim. Tá muito bom. É uma empresa sólida e, nossa, eles reconhecem o meu trabalho, estão sempre tentando me ajudar. Então, eu digo assim, eu conheço, assim, tenho amigos italianos e eu tenho uma amiga, ela até me mandava vagas para mim, que ela estava tentando me ajudar, mas ela me enviava vagas para garçonete. Não que, né, se tivesse que fazer, com certeza eu faria, mas não era o meu objetivo, né? Então, eu já tinha toda uma história, né? Já tinha passado por tudo aquilo e eu não queria trabalhar nesse tipo de coisa, não era o meu objetivo. E eu não sou boa nisso, né? Então não adianta, né? E qual é o teu Então, cargo hoje, pro pessoal saber? sou assistente contábil. Contábil. Assistente contábil. Eu trabalho com logística e parte fiscal. Uau! Então, assim, eu até fiquei um pouco emocionada. Eu não sou de chorar, não, tá, gente? Mas eu fiquei emocionada porque eu fico imaginando, poxa, imagina todo esse percurso que você teve nesses 3 anos, né? Porque assim, ó, tipo, tudo aquilo que podia dar errado, deu Deu, errado. sim. Então, assim, eu imagino que é uma satisfação muito grande, porque a gente acha que é pedir muito. Mas por que que Uhum. eu não posso? Isso aí ninguém vai conseguir colocar na minha cabeça, mas por que que eu não posso trabalhar na área que eu tenho competência, gente? Porque eu vou ser melhor, né? E assim, é tão interessante quando a gente muda dentro, a gente, inclusive o ambiente que você está trabalhando, pelo que você está dizendo, é reconhecimento, o pessoal quer te ensinar.
E o pessoal tem preconceito, não? Que você é brasileira? Conta aí. Não, nenhum. E isso, o preconceito parte de nós. Porque, assim, em momento nenhum, porque ela é brasileira, porque não, né, eu entendo tudo, eu falo, claro, às vezes as palavras fogem, eu tento me explicar de outra forma, mas eles têm paciência para isso. E é assim, não é porque, eu sou estrangeiro que eu vou colocar na minha cabeça que eu vou fazer alguma coisa que não é da minha área, tu acaba se acostumando com aquilo, né? Por exemplo, se eu quisesse continuar levando as crianças para a escola, que aqui eles chamam de babysitter, eu poderia ter continuado, mas não era o meu objetivo aquele, né? Claro, meu marido já trabalhava, enfim, né? Tem toda uma história, por necessidade, tu faz qualquer coisa no início, sim, por necessidade. Mas tu não pode esquecer o que tu é, o que tu foi e ter o teu objetivo lá na frente. Eu sou isso, eu quero isso e batalhar por aquilo, né? Porque precisa de uma renda para se manter, enfim, né? Mas o teu objetivo tu não pode esquecer. E eu acabei esquecendo isso, né? Porque foi uma série de acontecimentos que foram me levando e eu tava perdida, né? Completamente perdida. A Marcela foi lá e me pegou, ó, tá aqui. Vai. Ai, que bom. Essa é a minha missão, gente. Você não imagina quanto eu fico feliz, porque eu sei o quanto é frustrante. Eu até contei ontem, inclusive é melhor o pessoal não assistir, né? Tô brincando. Eu contei ontem na Masterclass a minha experiência aqui como garçonete e quanto frustrante foi, porque eu não sabia fazer coisas simples. Então isso acaba com a nossa autoestima, né? É, Tipo, e muitas vezes aquilo que você falou, a gente esquece de quem a gente é, a gente esquece da nosso potencial, a gente fica perdida, a gente parece que tá realmente, a gente não consegue mais tomar decisão. Mas que bom que você apostou as suas fichas, né? Que então, vamos lá, vamos apostar as fichas, vamos ver o que acontece. E deu certo, até parecendo que a gente fez milagre, né? é. Ela foi aluna do último curso, da última turma. A acompanhar o teu trabalho, enfim, eu pensei, não, mas como é que ela vai conseguir fazer isso? Não pode, né? Tu fica meio desconfiado assim, mas como? Como é que é? Aí tu vai, né, acompanhando, tu vai vendo as lives, os depoimentos, e enfim. E é realmente isso aí, né? Ainda bem que a gente tem essa opção para te ajudar a enxergar, né? Porque não tem, tu acaba se acostumando com aquilo. E os próprios italianos aqui me diziam: começa mais de baixo, começa fazendo outra coisa, até conhecer bem a língua, depois tu vai crescendo. Só que não era o meu objetivo, né? Então, claro, como eu falei, se tu precisar fazer faxina, alguma coisa, para te começar, para te se manter não é feio, não é nada, mas tenha o teu objetivo em mente e Exatamente. trabalha para chegar lá, né? Exatamente. Inclusive, no curso eu falo sobre ter o plano A, o plano B. Se você está pronta, se joga no plano A. Mas eu sempre Isso, falo para você ter opções. Você não pode perder o teu objetivo. Porque, exato. obviamente, às vezes a gente tenho que, não sei. Se você está pronta, você tenta na tua área. Você tenta não, você vai lá e consegue, né? Com toda essa ousadia. Tem muito conteúdo gratuito, né? Aquilo que a Daiane falou. Ela começou lendo e-book, né? Já lendo o e-book, já conseguiu consertar algumas coisas, as pessoas já começaram a chamar ela, tinha algumas coisas para ajustar e aos pouquinhos ela foi conhecendo o meu trabalho, pegando as dicas, porque eu acho que é um processo, né? Eu ontem É, fiquei tão feliz no Zoom, porque eu vejo que o pessoal que me acompanha já mudou a mentalidade. Eu fiz, tipo, algumas perguntas só para ver como é que o pessoal já sabia de muita coisa. Isso é muito importante, porque é perfeito, porque as coisas vão acontecendo, é de dentro para fora e não de fora para dentro. é todo um trabalho, né? Que tu precisa se resgatar, tu precisa pensar e refletir o que aconteceu, uma situação que te deixou bem no teu antigo trabalho, tudo isso, né? Que tu não quer saber do teu passado, tu quer saber daqui para frente, a tua vida é aqui, né? Mas a gente não pode esquecer tudo que a gente viveu lá atrás,
No curso até tem a questão de fases na universidade que eu nem lembrava mais, e eu fui lá resgatar, pensar, um plano de ação, alguma coisa que eu tinha feito. Então, tudo isso vai te levando, né? Vai te mostrando o caminho que tu percorre, enfim, e onde tu quer chegar. Exatamente, porque a gente esquece a nossa história, a gente esquece as nossas conquistas, a gente esquece a nossa força, a gente esquece o nosso potencial. É tão Uhum. fácil, né? É E muito parece fácil. que a gente fica, a gente se torna uma outra pessoa, né? Então isso, e obviamente é um resgate, né? É um processo, é um processo. Até nesse meu trabalho, enfim, nossa, as pessoas me receberam muito bem. Na própria entrevista, em momento nenhum, né? ah, Eles demonstraram a questão, né, por ser estrangeira. Eu também, depois do curso, também eu já nem pensava mais, né? Eu já tinha todo uma entrevista montada na minha cabeça que eu só seguia, que eu tinha os passos, na verdade, da entrevista na minha cabeça e só fui falando aquilo, porque antes, nas outras entrevistas que eu tinha, já me colocava como estrangeira. Ah, tô aqui há 2 anos, né? Coitadinha, aí tem o chicote, me ajude, a gente tá achando que é Caritas, né? A gente não chega lá, o que que eu posso dar, o que que eu posso oferecer, esse é o meu percurso, mas a gente chega lá, tipo, por favor, me ajude. Não, calma, não é por favor, me ajude, Uhum. né? E daí também, como você falou, no curso vocês recebem um script. Não só Uhum. recebem, como a gente trabalha cada pergunta e o que vocês têm que responder em cada pergunta. E depois Sim. ainda tem uma simulação que vocês podem assistir. Então depois não tem desculpa, né? Porque a pessoa realmente tem tudo, tem a É, preparação completa. tem a questão também das vagas, né? Conforme a vaga, tu trabalha o teu currículo, Exatamente. algumas vagas que tu se encaixa, tu pode fazer de uma forma, de outra. Então, ali tu começa a entender, começa a clarear a tua memória, assim, com relação ao currículo, que eu não conseguia resgatar o meu objetivo profissional, né? Exatamente. Até uma vizinha que ela disse para mim: Olha, não faz amizades no teu trabalho. Gente, eles são maravilhosos, assim, né? Impossível. Me receberam super bem, então Ai, a que mentalidade. bom. Algumas pessoas falam algumas coisas, né? Não absorve. Segue o teu foca lá na frente e vai, né? É porque, infelizmente, eles falam da visão que eles têm. Muitas vezes é uma visão frustrada, né? Com certeza essa foi uma pessoa, tua vizinha, né, que confiou em alguém no trabalho, falou alguma coisa e os italianos já são um pouco desconfiados. É claro, Sim, uma coisa é você contar, dar a tua senha do banco, e uma coisa é você criar um relacionamento saudável dentro da empresa. São duas coisas bem diferentes, né? a partir daí nasce tu cria teu network, né? Tudo. O trabalho, bom, mudou, né? Me mudou completamente, né? Que bom, e é só o começo, é só o começo. Deixa eu te pedir uma coisa. Que conselhos você daria para Daiane quando chegou na Itália, 3 anos atrás? Hum, acreditar em mim e não mudar o meu objetivo, né? Não me perder. Muito bom. Acreditar que eu ia conseguir. Porque tu dizer que tu acredita é uma coisa. Porque daí tu diz, ah, eu acredito, aí vem alguma coisa e te derruba, aí tu, ah, eu acredito. Mas não é de dentro. Tu tá dizendo por dizer, né? Então, quando tu realmente acredita, tu consegue, claro, tem momentos difíceis que tu esquece de tudo, né? Não, eu vou conseguir, mas não é aquilo, não é de dentro, tu tá falando por falar. Então, não deixar se perder o teu objetivo, o teu foco, não é deixar cair, por mais difícil que seja. O primeiro ano é muito difícil, vem as dificuldades, a questão da língua é um pouco difícil, porque por mais que tu estude, tu chega aqui e muda um pouquinho.
Mas tu falando básico e sendo humilde, tu conquista qualquer coisa aqui. Porque a partir do momento que o italiano ou o estrangeiro mesmo que tá aqui te conhece e tu mostra que tu é uma pessoa que tu tá ali para aprender, que tu não tem medo, que tu pode confiar, que tu é uma pessoa confiável, nossa, eles te ajudam muito, né? Então eu Sim. tinha muito medo disso, né? Sim, ótimo. Fizeram aqui uma pergunta, como identificar as nossas competências? A gente tem um módulo inteiro no curso, que é o segundo, falando sobre isso, né? Que eu falo o trem da vida. E a gente faz todo, a gente vai analisar o teu background de estudo, de trabalho, para definir o teu objetivo profissional. Então, tem uma técnica para isso, né? Porque a gente precisa, aquilo que eu sempre falo, as pessoas, aquilo que inclusive você falou, a gente pensa que é o currículo, mas a gente precisa conhecer o contexto externo, mercado de trabalho italiano, mas também o contexto interno. Porque senão eu Uhum. não vou chegar com confiança, a pessoa não vai ligar para mim, eu não vou, né, tipo, responder à altura, eu não vou ser proativa, eu vou ficar ali, tipo, com medo, né? Eu É, vou lá como se eu estivesse pedindo esmola. Ei, ei, uhum. não é assim. Imagina quantas coisas legais. Olha que você só começou faz um mês. Quantas coisas legais você está fazendo e que você vai fazer, o impacto que você vai dar nessa empresa. É. E, e tudo isso foi resgatado, né? Porque uma série de coisas, eu acabei me perdendo, uma série de coisas que aconteceram que eu acabei me perdendo, né? No caminho. Bem isso. Então vamos lá, pessoal. Só recapitulando, essa semana tem a Masterclass, a primeira aula já foi para o ar. Se você perdeu a aula de ontem, vai lá na minha bio, clica no link, tem Telegram da Masterclass, faz parte ali, você recebeu o link da aula da manhã, já está lá no grupo. Se você não se inscreveu, se inscreve também lá na minha bio, no link, se inscreve, que está muito legal. Amanhã a gente vai ter uma outra aula. Quarta e sexta a gente vai ter aula, vai ter análise de caso, etc. E na quinta-feira também a gente vai ter uma outra live falando sobre mitos e verdades do mercado de trabalho italiano, que a gente viu que tem um monte, né, Daiane? E olha É, que todo dia eu tô aqui tentando quebrar mitos, porque essa é a minha principal missão, dizer que é possível. É sim, possível, Daiane? é possível. Então, também das vagas, que somente tu fazia a busca de trabalho nos sites, 20% das vagas existem, né? E foi muito engraçado porque no dia que eu recebi o meu sim, à tarde, a minha vaga foi criada no site da agência de trabalho. Então, é muito estranho. E é realmente isso, né? Às vezes eu tava também, fica tão focada ali em procurar nas agências, que às vezes eles já têm a pessoa, depois eles lançam a vaga e tu fica ali na expectativa, né? Ai, meu perfil se enquadra com isso e, na verdade, ele já tem a pessoa. Eu até me inscrevi para uma vaga, o rapaz até me ligou, eu acabei, né, como eu falei, perdendo no início, que só faltava ter o meu nome lá na vaga, né? Porque eu me enquadrava perfeitamente. Mas eu me perdi ali, não soube me expressar com ele na primeira ligação, né? Entendi. Não, mas isso é verdade. Inclusive, eu ensino, que é o quarto módulo, que eu ensino novas formas, novos canais para a procura de emprego, porque todo mundo pensa aqui. Inclusive, amanhã eu vou falar sobre isso, que a gente tem duas técnicas de procura, de emprego. Tem a ricerca passiva e a ricerca ativa. Uhum. E amanhã eu vou explicar melhor, vou estar falando, mas no curso daí, obviamente, a gente tem mais tempo, tem um módulo inteiro que eu ensino como procurar trabalho, estudos de caso, passo a passo, para a gente abrir a mente, porque a gente acha que eu faço um currículo europeu, já está errado, um currículo longo, único, não personalizado, envio para todas as vagas que aparecem na vida, como ela falou, 20, 40, 30 vagas por dia, por um ano e 4 meses, e não tem resultado, né? Porque eu até, inclusive, posso utilizar a ricerca passiva, mas com uma estratégia. Não é de qualquer jeito, não é de uma forma desesperada. Desespero não ajuda ninguém. Não, Desespero, infelizmente, baixa autoestima. Desculpa. leva para outros caminhos, né? É cada assombração que aparece.
É, eu, eu fui nas entrevistas, enfim, e acabei aceitando o trabalho. E teve um que 2 dias que eu tava lá, eu disse, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Não, não tem nada a ver comigo. E tem que ficar atento a isso também, porque às vezes a gente pensa, ah, eu preciso trabalhar, eu preciso. Sim, ok, precisa, mas às vezes não se joga assim porque tu coloca todas as tuas expectativas em cima de uma vaga, de uma oportunidade, e tu chega lá, a frustração é muito maior porque não é nada daquilo, né? Exatamente. Então, o desespero não ajuda. É, E eu vou dizer uma coisa que o pessoal vai achar muito estranho, porque o pessoal, assim, o pessoal que faz o curso, é a consultoria, etc., o pessoal é o pessoal que diz não para entrevista de emprego. Né? A gente diz não, a gente aprende a dizer não, porque eu tenho aquele objetivo, eu vou chegar nele. Mas não é ser metido, é saber aquilo que a gente quer. E o pessoal encontra exatamente aquilo que está procurando. Porque se a gente procurar qualquer coisa, gente, qualquer coisa, eu não estou falando sobre emprego, eu estou falando qualquer coisa que não tem a ver com o nosso perfil, não vai se encaixar. A gente vai trabalhar mal, é. o pessoal vai E começar a trabalhar, a nos tratar mal, a gente vai se sentir frustrada, a gente vai se sentir incompetente, a gente vai perder tempo e depois vai sair daquele emprego e vai ter que procurar outro. porque a partir do momento que tu tá ali, tu não, pelo menos eu, quando eu comecei, enfim, numa empresa assim, eu me dediquei ao máximo ali no treinamento deles, que foi 1 mês, 2, basicamente de treinamentos. E aí, quando eu comecei mesmo, que eu pensei, meu Deus, olha o tempo que eu perdi numa oportunidade que não é nada daquilo que me passaram, e eu perdi tempo, né? Mais pela questão do desespero mesmo, né? Exato. Agora que eu me lembro que na consultoria uma das coisas que ela falou, Marcela, eu não quero voltar para esse tipo de emprego, pelo amor de Deus. E depois que está no meu currículo, que está marcado, o pessoal vai pensar, vai me associar sempre a isso. Eu falei, calma, calma que, E calma que vai dar certo. Ai, eles me que bom. como consulente, né? E não era o que eu queria fazer. Não, eu caí ali, enfim, eu fui, não é enganada, mas enfim, eles me explicaram uma coisa na própria entrevista e eu, na ânsia de conseguir um trabalho, eu fui, né? E fui, me entreguei, vesti a camisa, mas na hora de começar mesmo, eu vi que não era nada daquilo, né? Então é muito mais frustrante. Sim. Inclusive, eu digo para todo mundo aqui que está assistindo, leiam anúncios. Inclusive, na próxima semana, somente para os alunos, eu vou dar uma monitoria sobre como ler anúncios, porque as pessoas não sabem ler anúncio. Né? Mas não é que é culpa sua de vocês não, tá? Porque vocês não trabalham em recursos humanos. Então, isso não vai acontecer como aquilo que aconteceu com a Daiane. Ela passou 2 meses de treinamento pensando que era uma coisa, e quando foi começar a trabalhar uma outra que não tinha nada a ver. Então, assim, Uhum. perdeu o tempo dela, perdeu o tempo da empresa, e isso porque muitas vezes também tem furada aí, né? É. Então, leiam, ou então, muitas vezes, vocês fazem, como eu já contei, tinha uma pessoa que estava acompanhando, o meu cliente, aí ele disse assim, Marcelo, eu não sei o que está acontecendo, eu envio para as vagas, não dá certo. Eu falei, me envia as vagas que você está enviando, que eu quero dar uma olhada. De 11 vagas, 11, uma era coerente com o perfil dele, gente. Uma. Então, vocês entenderam que tem um monte de errinhos que pode acontecer no caminho? Né? E a gente vai arrumando, a gente tá aqui para isso. Mas assim, ó, Daiane, sei que ela trabalhou o dia todo, a gente tá cansada, né? Tem que liberar ela. Daiane, muito, 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 muito obrigada. Eu não pedi ela para dizer essas palavras, veio do coração mesmo. Ela tá ganhando desconto nenhum. Mas eu fico muito feliz pelas suas palavras e muito obrigada de novo, né, pelo teu discurso, pelas tuas dicas. O pessoal diz assim, obrigada, obrigada, obrigada. O pessoal gostou. Para quem chegou no final, eu vou deixar salva para você, ó. Desconto boazinha, tô dando oportunidade. E muito obrigada, Daiane, de verdade. E eu tô aqui para o que você precisar, Obrigadão, tá obrigada mesmo. bom? Agora só vai. Um abraço. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.